E eles aí botaram nomes para os livros que não eram os nomes que os judeus, ou seja, eram os nomes que os judeus tinham, mas não eram os nomes que comumente os judeus chamavam ele. Vocês sabem que com a língua, na evolução da língua, a gente tende a economizar a língua. Então, para não falar o nome completo dos livros, eles falavam Shmot. Beile Shemot, eles falavam de Shmot. Mas os nomes dos livros, eles tinham nome que tem a ver com o conteúdo. Então, o primeiro livro que nós chamamos de Bereshit, Bereshit é uma palavra que precisa de uma outra. ¿Sí? Bereshit, Bará, no comienzo o algo acontece. Então, o nome do livro era Briat Olam. Isso foi que eles traduziram e aí ficou Briat Olam, ficou Gênesis. Ok? O segundo livro que nós chamamos de Shmot, o nome do livro era livro do Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, aí ficou Éxodo. O terceiro livro é Torat HaKohanim, a lei dos Kohanim. Os Kohanim são da tribo de Levi, de aí ficou Levítico. O quinto, vou pular o quarto que é o nosso. O quinto é Dvarim, coisas. É raro chamar um livro de coisas. Essas são as coisas que aconteceram. O livro chama coisas, mas não. Ele tinha nome que era Mishneh Torah, a segunda Torá, a repetição da Torá. Isso é Deuteronômio, a segunda palavra. Deuteronômio. E com nosso livro Dvarim, Bamidbar, esse na realidade é o nome que, se bem tem uma das primeiras palavras que aparecem na Parashá, tem que ver com o conteúdo, porque tudo o que acontece no livro tem a ver com o deserto, Bamidbar. Então, o nome de nosso livro é Bamidbar, mas tinha outro nome, no Talmud, e os sábios falavam dele, como Torat HaPikudim, a lei dos contagem, do censo. Sim? Eles contavam números, tinham muitos números. Então, a primeira tradução desse livro em koiné, em grego, foi no eremo. Eremo é no deserto, daí a palavra eremita. Tem eremita no português? Eremita, que é aquele que fica sozinho lá no deserto, ou em alguma coisa. Depois ficou para aritmoi, números, onde vem a palavra aritmética, números. E depois, na Vulgata, quando foi traduzido para o latim, ficou numeri, que é o plural de números. E de aí a gente tem números. Mas o que nós temos no livro de Bamidbar? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é o livro que eu mais gosto. E não dá para escutar? Não, eles é que estão com o microfone. Ah, ok. O livro que eu mais gosto. E às vezes eu faço essa imagem. Vocês imaginem uma menorá com 5 braços, né? Então, o livro de Bereshit, que é o começo, é o início, é a Gênesis, a origem do povo, fica em união com o último, com Dvarim. Que Dvarim, a segunda Torá, é um resumo de tudo que o povo passou, que nem naquelas poesias que tem um começo e tem um final. Então é como uma união de Bereshit e isso acaba com Dvarim, com os últimos discursos de Moshe no final da sua vida. No meio
tem o coração da Torá, Vaikra, leis, como vocês têm que fazer, a questão ética do povo. Tem leis, tem legislação. E no meio tem o Shmot, o Éxodo, que conta a saída do Egito, a liberação do povo e o deambular pelo deserto. Então, o nosso livro continua com a história mesma do Éxodo. Essa é como a estrutura da Torá. Tem o começo, o final, no meio tem a saída do Egito e a continuidade no deserto, e no coração da Torá, o lev, o coração, o meio, estão as leis. Esses que vocês têm que ser. Isso faz a diferença. Vocês não são como os outros povos. Vocês são isto. Tem essas leis e com isso vocês serão reconhecidos e o Deus de Israel protegerá vocês e será o brit entre o pacto entre Deus e as pessoas. Então, o que nós temos aqui no livro de Bamidbar é mesmo como os judeus anduveram pelo deserto 38 anos. A gente lá leu recém que no segundo ano Deus falou para Moisés. Então, eles ficaram 40 anos. Esses 38 anos estão narrados no livro o nosso livro, Bamidbar. Na verdade, nos 38 anos, a primeira parte e os 2 últimos anos. Mas sim, ficou resumida a vida dos judeus desses 40 anos. E que temos no livro todo? Nós começamos com essa parte que não sei se deu para entender ou para escutar, que estão se preparando para a guerra. Já o livro começa com que Deus fala para Moshe, tem que contar os homens mais velhos de 20 anos que são apropriados para a guerra, para conquistar a terra prometida. E aí eles contam tribo por tribo e dão números. Quantas pessoas estão prontas quantos homens estão prontos para a guerra. E um pouquinho mais tarde, aí tira aos levitas dessa conta. Os levitas não vão fazer a guerra, eles estão para servir a Deus. Mas eles também são contados e dão tarefa para eles. Ok? E não só isso, sino que nombram chefe. Cada tribo tinha um referente, uma pessoa importante que ficava sendo a relação entre Moshe, os anciãos e a tribo para dar a eles as ordens. E não só tinham chefe, tinham degel, tinham uma bandeira, um estandarte, uma distinção, que a gente não tem certeza qual é. Pode ser alguma coisa que nem os vitrô de Chagall, alguma coisa que tem a ver com a bênção de Jacob quando ele está morrendo e dá para cada filho uma bênção. Pode ser uma cor, pode ser um animal, mas com essa bandeira, com esse estandarte, eles reconheciam cada tribo. E também o que fala a nossa paraxá é a distribuição do campamento, a distribuição das tribos. Então, as tribos são 12, mas o Levi ficou fora, então a tribo de José ficou dividida em 2. Então, seguimos sendo 12, ok? E essas tribos ficaram divididas já 3. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste e 3 a oeste. No meio, o El Moed, o tabernáculo, a carpa do encontro, onde a tenda do encontro, onde ficavam as leis da Torá.
E ao redor da tenda ficavam 3 famílias de levitas. E na outra ponta, os Coanim, Moshe e Arão. Então, tinha uma disposição quase perfeita. Mas, segundo a quantidade que a gente lê, estamos falando de um campamento de mais de 20 quilômetros quadrados, porque estamos falando que tinham mais de 600.000 homens preparados para a guerra. Quer dizer que ainda tinha meninos, homens menores de 20 e mulheres. Então, se isso for assim, estamos falando de 2 milhões de pessoas, pelo menos. Isso é pouco acreditável e pode ser que quando a gente lê 1.000, não seja 1.000 especificamente, sino seja um termo que fala de muitas pessoas. Mas certamente eram muitas pessoas, mas não dá que seja esse número. É muito, né? É muito. Tinha que ter ganhado todas as guerras e não foi fácil para o povo judeu conquistar a terra. No fato, esses 40 anos são assim porque eles não conseguiram entrar na terra pelo sul. Não deixaram eles. Então, eles tiveram que dar a volta. Ainda Edom, que eram amigos, não deixaram passar ele. Aí tiveram que dar mais uma volta. Então, isso foi que ficaram 40 anos, além de que queriam mudar a geração. Então, o nosso livro, essa é a Parashá. Sim, a Parashá do campamento e as tarefas que têm que fazer os levitas com o tabernáculo, com a tenda do encontro. O que mais temos no livro? Por que eu gosto? Porque no livro temos a vida dos judeus começando a existir como povo. Então temos ciúme, temos fofoca, temos brigas, temos as mulheres que reclamam, temos coisas da vida mesma que não encontramos como povo. Se encontramos no Bereshit, coisa da família, mas isso aqui é o povo que se expressa e que não gosta do que comem e que exige outras coisas e que tem fome, que tem sede, sim, não gostam de nada. E com isso o Moshe tem que lidar. Lá tem 2 histórias que eu mais gosto. Uma que eu não vou fazer, não vou espoliar, porque vou falar hoje à noite, que é a primeira reclamação, a primeira reivindicação das mulheres, pedindo direito à herança. Super legal. E outra história que eu fico identificada com a Miriam, sim? Que a Miriam falou com o Arão, fofoca, falou mal do Moshe, e aí Deus não gostou e fez que a Miriam ficara com a lepra. Sim, mas também falou fofoca Arão, mas com Arão não fiz nada, só com a mulher, é chato. Aí ela ficou doente, melhorou, mas nesse livro morrem os dois, morre Miriam e morre o Arão. Que mais temos lá? Bom, é um livro fantástico, mas só para terminar um pouquinho, eu também quero falar da Haftará. Porque Haftará, vocês sabem que é um livro que os judeus liam quando não podiam ler a Torá. Então, sempre tem uma palavra, uma expressão, tem alguma coisa que leva as pessoas para achar. E aí, nós vamos ler a Haftará, é de um dos profetas que também eu mais gosto, e agora eu vou falar por quê. É o profeta Oséias. Oséias, ok. Esse profeta de aqui, ele viveu
No, século 8, antes da Era Comum. Era filho de um outro profeta de nome Beri, que tinha o kibbutz que ficou tão desfeito, atacado no 7 de outubro, sim? Esse Beri, Oséias era o filho de Beri. E ele falou muito para a zona norte, o reino de Israel. E ele começa assim, diz a nossa Haftará, capítulo 2, o versículo começa com a palavra mispar, números. O número do povo de Israel será como as areias do mar, sem poder ser medido ou contados. Ok? Isso é que começa assim, por isso a relação. Mas esse profeta se casou com uma prostituta, Gomer. E toda a sua fala está baseada como na sua família. Então, ele fala da metáfora de que Deus é o marido do povo de Israel, que é a mulher. E essa mulher fica infiel a esse marido, é adúltera a esse marido, que nem a sua própria vida, com essa mulher que ele tem, prostituta. Então, toda a fala dele tem a ver com como o povo judeu ficou prostituído atrás dos deuses, atrás das outras religiões, atrás dos ídolos, e deixaram o Deus de Israel sozinho. Mas ele fala que como ele na sua vida perdoa a sua mulher, também Deus perdoa a seu povo. Então, quando acaba já quase o final de nossa Haftará, aqui se fala uma frase, que por isso eu escolhi hoje falar disso, porque essa é a nossa frase, é a frase que nós votamos quando nós nos casamos. E Ve'arastich li leolam, que quando eu preciso achar, que não marquei, encontrarme. Quando Osea fala em nome de Deus que ele ia perdonar, ele fala de um momento em que aí o povo... Aqui está, ok. É muito bonita a frase essa. Diz, Ve'arastich li leolam, ve'arastich li betzedek ubemishpat, ubechesed uberachamim. Dice, eu vou desposá-la para sempre, eu vou desposá-la com retidão e com justiça, com amor constante e compaixão. E isso ficou no nosso cartão, sim? Nosso convite. Arastich leolam. E isso é que ele falou. Então, essa é a nossa parashá, Oséias, que ele é um dos 12, sim, da dúzia, dos profetas que a gente chama menores. Mas não é que são menores pela importância, são menores porque deixaram ou ficou pouca coisa escrita para nós. Então, na Megilá, no rolo, ficaram juntos os 12. Então, por isso a gente chama ele que nem um livro. Sim? Quando a gente conta os 24 livros da Torá, os 12 profetas fazem um livro, mas são 12. Sim? E, se bem nós tínhamos muitas profetas mulheres, não temos nenhuma mulher que deixou uma escrita para ter livro. Okay? Mas sim temos, no Tanakh se falam das mulheres também que faziam profecia e que todo mundo escutava elas. Não só as mulheres como Miriam, que Miriam também tinha capacidade de profetizar, mas ela falava para as mulheres. Não, tem Huldá, tem uma que é Huldá, que tem nome, mas se falam que tinha mulheres.
Bom, com isso, dá para falar. Eu quero agradecer a Norma mais uma vez por compartilhar com a gente o conhecimento dela. Eu não falei no início, né, sobre o currículo que estava no convite, mas eu vou compartilhar agora para vocês saberem, porque está visível, então eu já posso falar, né? A Norma é educadora especialista em estudos bíblicos e de gênero, como queríamos demonstrar, né? É formada em Buenos Aires e em Jerusalém, no Hebrew Union College. E hoje trabalha como assessora escolar e colaboradora no Jornal Clarim para assuntos... Hã? Não. E para assuntos religiosos. Por que eu estou ressaltando isso? Porque, do meu ponto de vista, é muito interessante ver como ela traz os assuntos bíblicos, mas também a visão feminina, né? Ela está fazendo isso em todas as apresentações dela e aqui também, né? Esse toque diferenciado, né? Essa visão um pouco mais humana do que são os estudos bíblicos e também a Torá. Eu queria fazer só um comentário adicional antes de passar a palavra para o Hélio. Eu fui estudar um pouco sobre a Paraxá para vir para cá hoje e fui ler Rashi, como o Rabino Goldman falou, que a gente não pode falar da Paraxá sem ler Rashi. E a primeira coisa que Rashi fala sobre a Paraxá, Bamidbar, é o seguinte, que é uma Paraxá que fala do censo, da contagem dos israelitas naquele momento, e que tem 3 momentos que eles são contados ao longo da Torá e que são sinal de amor, né? Que contar as pessoas, né? Que ver quem tá presente é um sinal de relação de fidelidade e de amor de Deus com o povo. E hoje, né, o que a gente está mostrando aqui também, com a presença e com a fala da Norma, é um lugar de fala, é uma expressão da moda brasileira, um lugar de fala feminino nos estudos bíblicos. E isso quer dizer que a visão feminina está sendo contada, como está sendo contada no Minyan, na área, está sendo contada nos estudos bíblicos. E isso, para mim, né, como mulher, também é muito relevante, mas eu acho que, numa visão geral do que são os estudos da Torá contemporâneos, é muito rico e muito relevante e muito interessante. Eu agradeço muito a Norma por trazer essa visão para cá. Agora eu vou passar o microfone para o Hélio. Bom dia, Norma. Parabéns pelo estudo. Eu tenho uma questão que eu estou na dúvida e uma observação, se eu puder eventualmente comentar sobre esses 2 pontos. Primeiro, eu fiquei na dúvida, agora na minha cabeça, se é no livro de Bamidbar ou no livro de Devarim, que a tribo de Gad, né, pede para não ir para Israel e ficar lá. Se você puder comentar um pouco isso. E a outra coisa que eu li há muito tempo atrás, que eu achei extremamente interessante, quando a gente pensa em 40 anos, é de travessia. Mas, na verdade, o que a Torá conta é que desses 40 ou 38 anos, 19 foram no último lugar que eles ficaram, como se fosse para se preparar para a travessia. A cidade, eu não me lembro o nome agora. Não, dos 38 anos de travessia, eles ficaram parados 19 anos num único lugar. Se você puder falar um pouquinho. Bom, a primeira coisa é muito interessante, porque também
o Hélio falou que quando Moshe reparte as terras da terra prometida, repartem nas 12 tribos. Mas quando estão no caminho, a tribo de Rubén, a tribo de Gad e a metade da tribo de Menashe falam para Moshe essa outra coisa, que como que eu falava, como a gente vê o povo na reação normal de um povo. Eles falam, nós queremos ficar aqui, não queremos ir para a terra prometida, queremos ficar aqui ao lado. E Moshe aceita. Então, vocês veem como é a flexibilidade também desse caminho, como Moshe tem que ficar negociando, sim, com todas as coisas que acontecem. Aí ele falou, vocês podem ficar com uma condição, que no tempo da guerra vocês ajudem a gente a mandar embora aos cananeus. E aí eles falam que sim, e aí ficam. E aí também nós vemos como, se bem a tribo, o clã, era uma constituição sólida, também a metade, seguramente metade da população da tribo de Menashe queria ficar lá e a metade queria ir para outro lado. Então, essa eu acho a grandeza desse livro, que tem muita coisa. Bom, eu vou espoliar mesmo, o que à noite vou falar, mas vou espoliar. Mas quando as meninas pedem para Moshe a herança, Moshe fala com Deus e ele deu a herança. E às vezes eu acabo aí a fala. Eu acabo aí a fala e digo para as pessoas, essa é a primeira reivindicação feminista da história. Mas no mesmo livro Bamidbar, 10 capítulos para frente, os homens vão para Moshe e falam, se essas meninas casaram-se com homens de outras tribos, a terra vai passar para outra tribo e a gente vai ficar sem terra. Os homens da mesma tribo das meninas, do Menashe. Então Moshe fala, vocês também têm razão. Aí ele fala, então, quando um homem não tiver filhos, a herança passa para a filha, mas ela tem que se casar com filhos dessa tribo. Não pode casar com quem quiser. Então, você vê como Moshe, muito interessante, como liderazgo, ele tenta fazer a palavra de Deus, os objetivos que ele ficou, mas quantas vezes ele tem que ir para trás e negociar, sim, com essas pessoas para chegar ao porto. E a segunda questão, bom, esse livro de Bamidbar tem como 2 tipos de estrutura. Uma estrutura que a gente pode falar dos lugares. Então, essa nossa paraxá acontece no Sinai. Por isso também que eu falo que continua no Éxodo, é no Sinai. E de aí começa a marcha para uma outra cidade onde fica a maior parte do tempo, que é Kadesh Barnea, ao Negev, ao sul. E só os últimos 2 anos vão para Moab, que é como ao lado já se preparam para conquistar a terra, sim, ao lado do Yamamela, do Jordão, aí. Então, tem como 3 momentos, Sinai, Kadesh Barnea e a planície, sim, a planície de Moab. Mas também tem segunda população, tem a geração que saiu do Egito, e no transcurso do livro acontecem coisas que vão morrendo de plagas, de coisas que fizeram mal. Bom, tem a rebelião de Korah. Tem que... De Korah, como é que falam? Korah, ok. Tem a rebelião dele, que custou também muita morte, porque tinha seguidores, não é que todos eram seguidores de Moshe e ninguém de Korah. Korah conseguiu juntar pessoas.
Então morreu toda essa geração e teve uma nova geração. Então também tem como dois momentos, a geração velha e a geração nova, em todo o livro. Norma, obrigado, muito bom. Queria insistir um pouco com você sobre as mulheres que você falou, porque aqui é como a Silvinha falou, é um ambiente que as mulheres podem falar e sempre vão poder falar. Eu gostaria de saber de você, se você... Está ouvindo aí? Agora sim. Se você teria eu fico pensando qual é a visão, por exemplo, de um ultra-ortodoxo em relação a essas mulheres. Provavelmente nem citadas são, né, durante qualquer estudo. O que você acha? Nem vistas. Não, bom, mas eu não quero espoliar, não. mas tem grupos de mulheres ortodoxas que já começam a fazer diferença. Não é a totalidade, não é a maioria, não são muitas, não. Mas assim é que começam as coisas. Só essas 5 mulheres mudaram a lei. Mas os ortodoxos citam elas em algum momento de alguma, por exemplo... Não, você tem que vir esta noite. Não posso falar. Não posso falar. Tá bom, muito bom. Tá bom, obrigado. Ive. Bom dia, Norma, obrigado pelo estudo. Tem uma questão assim que me deixa bastante curioso, né, mexe comigo. A gente vê que nessa Haftará, o profeta Oséias, ele, assim, a gente pode dizer que ele faz um exercício literário, ou ele brinca, ou ele realmente é muito punitivo com a imagem de um povo que abandona Deus, ou uma mulher que se prostitui. Aí eu queria saber, assim, dentro do teu conhecimento ou da sua opinião, assim, qual orientação que um rabinato ou uma escola deveria passar em termos de falar um pouco sobre a prostituição, né? Assim, em termos pejorativos ou em alguma outra orientação que levasse em conta o lado espiritual, mas a vida judaica também. É uma ótima pergunta, porque vocês têm esses profetas. O Isaías também falava da mulher que Jerusalém, ou Jeremias, Jerusalém. É uma coisa muito comum nos profetas. No Eijá, quando nós lemos o Jeremias também, na Jerusalém que se prostituiu, por isso foi arrasada. Então, mas você tem a história do Rahab. Rahab, no livro de Josué, e ela quem salvou os espiões, quando foram para a terra de Israel, sim? Nos primeiros capítulos lá, e é um personagem muito interessante. Ela é prostituta, e que é uma mulher prostituta no Tanakh? É uma mulher independente. É uma mulher que não tem marido, que recebe grana, né? Trabalha de uma coisa talvez não muito legal, mas ela é sozinha, ela é independente. Muitas vezes, essa é a próxima aula, você tem que vir à próxima. Muitas vezes chamavam elas de bruxas, sim? Mas ela é quem salva o povo judeu. Ela é quem salva a Josué, e no Midrash, não na Torá, mas no Midrash, se fala que Josué, se casa com essa prostituta. E o Novo Testamento falam que o Rahab é ascendente do Jesus. Então, que é a prostituta. Então, e tem uma outra história, que é da Tamar, que é aquela moça, uma história muito interessante, essa moça que ela fica casada com um filho
mais velho de Yehudá. Quando eu falo mais velho, 13 anos. 13, a que idade os meninos se casavam naquela época? Se as nossas avós se casavam com 15, 16, nessa época são meninos, né? Ele casou com a Tamar, mas ele morreu sem descendência. Aí, pela lei de Levirato, a lei tem, a viúva tem que se casar com o irmão mais novo do marido. E aí ela ficou casada com o segundo filho. Mas o segundo filho tinha relações com ela, mas não queria acabar nela. Então ele jogava semente fora para não deixar ela grávida, porque se o filho nascer, esse filho não era dele, mas era do irmão morto. Então ele não queria deixar grávida ela. Então Deus matou ele. Esse cara tem o nome Onan, e de aí fica a palavra onanismo, que é masturbação, que ele não se masturbava, não, esse é um erro. Ele só não acabava, não deixava semente nela. Aí Yehudá falou, essa é uma bruxa. Essa acaba, mata todos os homens, então não deu o terceiro filho para ela. Aí ela estava casada, era viúva, mas ela estava casada, ninguém ia casar-se com ela, porque correspondia para ela o terceiro filho de Yehudá, mas Yehudá não dava para ela. E passavam os anos e ela era uma pária. Pária se fala? Era uma pária, era alguém que na sociedade não tinha valor, porque não tinha filhos e não podia se casar. Aí falaram para ela que o Yehudá, o sogro, isso está no livro de Gênesis, que o sogro ficou viúvo e que ia se divertir na cidade. Então ela se disfarçou de prostituta e o viúvo, que queria ter uma alegria na sua vida, viu ela, não reconheceu ela e dormiu com ela. Aí ela ficou grávida, não, dormiu com ela. Aí ela pediu para ela, muito inteligente, a prostituta Tamar, que não é prostituta não, mas a Tamar aí pediu para ele, dá para mim coisas tuas. Porque ele não tinha pagado. Então, ela falou, dá para mim o cinto, o cordel, o anel, que era o selo, como é? Selo. E aí ela ficou grávida. E quando ficou grávida, falaram para Yehudá, tua nora se prostituiu, está grávida, a gente tem que apedrá-la. Botaram a ela no meio do povo, todos prontos com as pedras para apedrá-la, e quando iam apedrá-la, ela falou, o pai de meus filhos é o dono desse anel e desse cordel. Aí Yehudá fechou a boca, mandou ela para casa, ninguém matou ela, mas isso também, essa atitude de prostituta, fez que ela ficou redimida, porque ela não tinha jeito de ter uma posição na sociedade, sendo viúva e sem se casar com alguém dessa família. Então ela ficou aí fazendo essa trampinha, se passando por prostituta, mas essa é uma história também de redenção. Ela é ascendente também do rei David, que é ascendente do Jesus. Eu falo isso porque essas mulheres ficaram sendo importantes na genealogia das pessoas e, em geral, a genealogia passa pelos pais. Ninguém sabe qual é a mãe. Esse filho do filho do filho do filho do filho, a mãe não conta. Mas são essas mulheres que deixaram seu nome e que ficaram mais de pessoas importantes na história do povo judeu e da humanidade, como a Tamar e a Rahab. Essa é a prostituição. Agora, se vou ensinar essas coisas na escola,
Eu acho que você tem que escolher. Você tem tão... eu dirigi a minha vida inteira uma escola em Buenos Aires, a escola judaica. Tem tão pouco tempo para o judaísmo, porque os pais querem inglês, querem matemática, querem tanta coisa, e o judaísmo queda em uma porção muito pequena. Aí você tem que escolher o que quer ensinar. Então, às vezes, essas histórias que são maravilhosas e que eu adoro, ficam afora, porque são simpáticas, eu adoro, mas talvez não são as coisas, não é o core do que é nossa identidade. Então, às vezes ficam afora, mas são as coisas que eu ensino. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Norma, porque é muito rico quando, através da etimologia das palavras, você traz novas informações para a gente. Eu sempre falo aqui que eu sou um desconhecedor profundo das Haftarot. E hoje você trouxe também uma leitura da Haftará que eu queria, se puder, voltar a ela um pouquinho mais, porque você menciona a abertura da Haftará, né, dizendo que o povo de Israel vai ser tão populoso que não tem como contar, e termina com a linda parte, e aí até referente ao casamento, né, eu vou desposá-la sempre, eu vou desposá-la com retidão, com justiça, por aí vai. Mas o caminho entre um e outro não é um caminho simples. No caminho da Haftará tem muita coisa complicada, e eu queria justamente entender, se puder um pouquinho, esse caminho e a conexão disso com a própria Parashá, pelo meu desconhecimento. Ok, primeira coisa é que eu fiz a pesquisa e tem uma escultura do profeta Oséias na Minas Gerais, em Congonhas. Congonhas, do Alexandrinho, sim. Eu traje para votar, mas aí eu não falei, mas é engraçado, eu votei. Olha, eu vou ler a Haftará, não é muito longa, não. É assim: o número do povo de Israel será como as areias do mar, sem poder ser medido ou contado. E onde eles foram chamados, você não é meu povo, eles serão chamados os filhos do Deus vivo. Então, aqui é quando o povo de Israel seja rejeitado, eu vou ficar como povo, esse é o povo meu, esse é o povo do Deus vivo. Os povos de Judá e Israel serão reunidos, escolherão para si uma única cabeça e se erguirão do chão, pois o dia de Israel será grande. Aí está falando bem do povo de Israel, a união entre o reino do norte, o reino do sul. Quando Oséias era profeta, os reinos esos estavam divididos. O norte com as 10 tribos e o sul com Yehudá e o Beit HaMikdash. Ok, chame seus irmãos o meu povo e seus irmãs amadas de Deus. Isso é uma poesia, é poesia. Então, ele está falando bem até agora do povo de Israel. Sim. Agora, aqui começa a questão que ele chama ao povo de Israel de sua mulher e que ele está zangado com essa mulher que não fica fiel a esse marido. Então, queixem-se de sua mãe. Está falando às pessoas, e a mãe, que aqui a mãe é a mulher dele, que é a terra. Sim? Deus é o marido, a semente, o homem, e a mulher, essa aqui a prostituta, é a terra, a mãe. Então, queixem-se de sua mãe, queixem-se, pois ela não é mais minha mulher. E eu não sou seu marido. Sim? É um divórcio entre Deus e o povo de Israel, entre o marido e a mulher.
que ela remova suas prostituições de sua face, seus adultérios dentre os seios. É muito erótico também, né? Eu a desnudarei e a exporei como no dia em que nasceu, e a tornarei como o deserto. Essa também é uma palavra de conexão com a Parashá. Farei-la que fique como desnuda, sem árvores, sem nada, como a mulher sem roupas, nuas, sim, sem roupas. Transformarei em uma terra seca e a matarei de sede. Aqui também vemos como a mãe, a mulher e a terra. Israel, a terra. E não demonstrarei amor algum a seus filhos, os filhos de Israel, os filhos da terra. Eu destruirei suas videiras e figueiras, das quais ela disse, elas são a minha paga dadas por meus amantes. Ela conseguiu isso que eu falo que a mulher, a prostituta é independente, como que ela recebe dinheiro e aqui a mulher fala, eu não preciso de você porque eu ganhei dinheiro de meus amantes. Eu as transformei em uma mata e os animais selvagens as consumirão. Assim, eu a castigarei por todos os dias em que ela ofereceu incenso aos Baals. A prostituição, nesse caso, é que ela adorava os outros deuses. E pondo seus anéis e suas joias, correu atrás de seus amantes, esquecendo-se de mim, diz o Eterno. É um Deus xangado, né? Um Deus está doído. Sim, mulher independente e prostituta também. Também não é independente assim. Aí então, aqui vem. Aí então eu a seduzirei e a levarei ao deserto e falarei a seu coração. Dali eu lhe devolverei as suas vinhas e tomarei o vale da aflição na portão da esperança. E ali ela responderá como quando jovem, quando saiu do Egito, quando era minha. E nesse dia, diz o Eterno, você me chamará meu homem e não me chamará mais meu Baal. É fantástico. Pois eu apagarei os nomes dos Baals da sua boca, e eles não serão mais nomeados. Nesse dia, eu farei um pacto para eles com os animais do campo, as aves do céu e os reptiles do chão. Eu removerei o arco, a espada e a guerra da terra, e os farei descansar em esperança. Eu vou desposá-la para sempre, eu vou desposá-la com retidão e com justiça, e com amor constante e compaixão. Eu vou desposá-la com fidelidade, e você conhecerá o Eterno. Então, ele termina com a esperança, que ele vai perdonar ela, vai voltar a seduzir ela, e ele voltará a ser o único marido desse povo, o único Deus desse povo. É adorável. Queria agradecer a Norma pela essa visão maravilhosa, excepcional. E vou passar a palavra para o Charles, nosso correspondente internacional. Sim, sim. Obrigado, Norma, pelo estudo doutorado. Tudo bem, a galera está aí sempre. Eu sempre me faço as mesmas perguntas toda vez, né? E especialmente aqui nesse estudo. Eu acredito que não ver a história do povo judeu como uma história, e sim como um compêndio de memória, ajuda mais para entender as palavras que nos foram passadas e que ainda são criadas, porque tem que ler o que está acontecendo hoje, não adianta só se fiar um negócio que foi escrito, sei lá, 1000 anos atrás. E aí você falou sobre o cerne da nossa identidade, que essas histórias que muitas vezes você, como educadora, teve a experiência de não ter tempo no currículo das escolas de contar e ficou presa ao, digamos, ao óbvio que tem que ser repetido toda vez, né? E você disse, elas
são muito mais uma expressão do cerne da nossa identidade. E olhando hoje, eu sempre trago essa dúvida, é uma coisa que me deixa muito inquieto. Como a gente perdeu a nossa judeidade de pensar. Então, quando você conta essa história dessa moça que teve a ideia de se fantasiar de prostituta, ou quando a gente vê a própria história de Esaú, Jacó, que teve... Uns podem entender como truques, eu não quero chamar de truques, ou artifícios, mas uma forma também muito maleável de entender pessoas, e não entender duras leis, né, como querem nos passar, né? Aí é dura, não tem que ser... Conta a história de pessoas muito maleáveis. E por que nós nós nos tornamos criaturas truculentas? Veja o que acontece no mundo hoje e onde está a nossa posição política de muita gente. Aí eu me pergunto sempre, não precisa responder agora, mas é um negócio que me deixa inquieto. Como recuperar essa judeidade do pensar, essa maleabilidade, essa forma de entender o mundo de outro jeito e não somente através da lei? Eu gostei muito do que o Dani disse há 2, 3 dias atrás, concordo que judeidade, o judaísmo, que é uma palavra que não existe, mas a Torá é 10% palavra e 90% interpretação. A gente parece que cada dia que passa abandona a interpretação e fica preso. É assim, ponto. A gente não aprendeu nada nesses últimos 200 anos, que é difícil, né? Eu fico imaginando, hoje em dia seria muito difícil para a gente, inclusive, articular saídas de situações difíceis na integridade física do povo judeu. Até a imigração do Brasil, o papel das prostitutas em bancar uma sociedade judaica no Rio de Janeiro, em outros lugares como em Buenos Aires. Como a gente sai de situações se a gente não desenvolver uma flexibilidade de pensamento? É um negócio que me deixa muito inquieto. Eu queria compartilhar, mas ao mesmo tempo trocar ideia, mas já está ficando tarde, a gente vai entrar na hora da dúvida aí. Você vai falar? Vai respondendo. Oi, Charles. Apenas se reconheci você. Está mudado. Eu acordo 100% com você, mas eu acho também que tem a ver com o caminho da sociedade toda. Eu acho que cayeron as ideias, que nesse nosso capitalismo tem valores que superaram as nossas ideias e que o judaísmo, ou a judeidade, como você chamou, está imerso, está no meio, sim, dessa corrente, uma corrente, e é chato. Eu acho que estamos perdendo. Aqui na Argentina, em Israel, nos Estados Unidos, é todo... Tem pensador, Bauman, é todo líquido, é todo tropical, ni muito, ni tan, ni muito. E essa não é a missão do judaísmo. Assim que talvez nós tenhamos que fazer uma coisa diferente para mudar isso. Não sei. Eu acho que já meu tempo quase passou. Os jovens têm que fazer alguma mudança aí. Uma pequena coisa eu quero falar, está o Charles e a Bia. Sim? Quando nós chegamos aqui ao Brasil há muitos anos atrás, sim? Tínhamos 2 problemas. O primeiro problema era que éramos jovens, o segundo problema era que éramos porteños, ¿sí? Argentinos de Buenos Aires, e nós achávamos que sabíamos todo, até falar português. ¿Sí? Eu, quando cheguei aqui, achava que eu falava português, ¿sí? E as pessoas e começaram a cobrar, ¿sí? E falaram, você não fala português. Quase que você fala portunhol, mas tampouco fala portunhol. Então, eles falaram para nós, você vai ter que ter aulas com o Charles. ¿Sí? O Charles foi o nosso professor
de português, nós estivemos muitas horas com ele. Além de ser um bom professor, ele é um bom amigo, sim? E havia, sim? Havia Bach. Eu comecei a escrever, também achava que eu sabia escrever em português, e havia, sim, conseguia, sim, tirar tudo o que eu escrevia. Eu aprendi não a escrever português, a escrever, sim, com a Bia. Assim que o nosso reconhecimento para eles, sim, são duas pessoas que nós queremos muito. Obrigada. A gente vai, dado o avançado da hora, a gente vai passar a palavra para o Germano, para o Ricardo, porque logo em seguida a gente vai ter um curso com o Rabino Goldman. Bom, Norma, primeiro agradecer o seu estudo, e é interessante que nós aqui estamos cada quinta-feira lutando para interpretar um pouco. Você faz um estudo acadêmico que facilita mais a gente entender melhor. Mas, ao longo do tempo, eu fiquei com uma posição aqui sempre provocativa, e eu vou mantê-la hoje com a sua licença. No capítulo iniciais de Oséias, são memoráveis e perturbadores, memoráveis porque relatam que o profeta foi convidado por Deus para se casar com Gomer, uma mulher de costumes questionáveis, para que a paternidade de seus filhos fossem questionada. Então, o que me parece nessa história, que ela ter uma posição social questionável, não é muito importante. O que é importante é que ela não tenha a paternidade clara dos seus filhos. E quanto ao censo, hoje eu pergunto, quem é judeu? Uma possibilidade para determinar quem é judeu, sociologicamente, é saber se ele tem netos judeus. Provocou. Essa é uma boa provocação. Vocês querem falar? Quer falar? Eu vou responder, porque essa não é uma pergunta da Bíblia. A Norma é especialista em Bíblia. Eu sou especialista em generalidades. Sim? Ser judeu é um dado da realidade. Sim? Eu não acredito nessa questão de que judeu é aquele que vai garantizar, sim, ao judaísmo dos netos. Sim? Isso é um tema dos contadores, não sim? Das ciências econômicas, não das coisas que acontecem no alma. Os netos vão ser o que eles vão querer ser, e isso é, sim, a ideia do judaísmo. Que é uma herança, sim? Aquilo que você dá para seus filhos e que eles tenham o senso, a inteligência e a sensibilidade de fazer com isso o que eles consideram que vão fazer, sim? Não, você não dá os valores simplesmente para que eles, sim, façam com esses valores aquilo que você quer. Eles vão fazer aquilo que eles querem, sim? E esse é também um valor judeu. Sim? Eu não garantizo nada, sim, para o futuro. Teve uma vez que perguntaram para um rabino qual é a parashá da semana que vem, e ele falou, eu sou rabino, não profeta. Sim? Ninguém tem, sim, garantia de nada, e tampouco no judaísmo você tem que pedir essas garantias. Sim? Tem que aproveitar e compreender o aqui e o agora, sim? E fazer essas análises da realidade. Nós falamos há alguns dias atrás a diferença entre história e memória. Sim? A história é uma disciplina específica que tenta contar os acontecimentos do passado. A memória é a forma de trazer o passado ao presente, e sempre a memória é do presente. A memória é um exercício do presente, sim? E nós temos que pensar nesses desafios, dos desafios
do presente. Sim? E nesse sentido, eu acho, meu caro Charles, que você tem razão. Que é o que aconteceu e que é aquilo que nós vamos fazer. Sim? Ou aquilo que nós fazemos para mudar a realidade. Essas possibilidades de compartilhar estudo, de refletir e de ser críticos, sim, e provocadores, sim, é uma forma de mudar a realidade. Muito obrigada. Mais uma vez, eu só vou fazer um comentário antes do Ricardo, que é o seguinte, a gente precisa lembrar que, além de tudo, o Charles e a Bia mandaram um bolo que a gente está comendo hoje, em homenagem a vocês. Então, a gente tem que agradecer ao Charles e a Bia, que eles estão longe, mas a presença deles está sendo sentida aqui. Outra pessoa que não está aqui, mas que mandou a sua presença com muito carinho, é o Vitor, que está com dor de garganta e, por isso, não pode estar aqui hoje. Então, eu estou substituindo ele, e o André, que também não podiam estar durante o período todo. E aí eu passo a palavra para o Ricardo, que está querendo falar desde o início. Eu não queria falar desde o início, não. Primeiro, lembrar, né, do que a Norma falou, né, é tão importante dentro do judaísmo que, primeiro, a gente repete isso todo dia quando a gente coloca tefilim, né? Então, quando a gente vai amarrar o tefilim no dedo, a gente fala isso. Segundo, pelo menos aqui na área, é costume, quando há um casamento, aqui é costume que a mulher dê 7 voltas em torno do noivo e o noivo dá 3 voltas em torno da mulher, e as 3 voltas são acompanhadas das palavras desse trecho do Tanar. E também, quem tiver interesse, tem um discurso do Jonathan Sacks, do rabino Jonathan Sacks, que utiliza muito bem para terminar o discurso dele, utiliza essas palavras. Eu acho que é o discurso de quando ele recebe o título de Lord, mas eu não tenho certeza se é esse, teria que procurar melhor e não consegui pesquisar aqui. Mas é um discurso belíssimo e que acaba com essas palavras de uma forma assim brilhante. Então, o brilhantismo original de Oshé, evidentemente, é quem se deve acreditar as palavras, mas utilizar bem as palavras de outro também é um mérito, né? A outra coisa, em relação a que a Silvinha falou sobre a questão da contagem, né, o elogio do Rashi em relação à contagem, só lembrar que a contagem por si só ela não é meritória. O mérito está no objetivo em função do qual você faz essa contagem. Então, se você faz essa contagem porque você precisa contar um minyan, há um mérito aqui. Se você precisa fazer uma contagem porque você precisa preparar a defesa do seu povo, há um mérito aqui. Mas se você vai contar um número de pessoas para saber, né, quantos liderados eu tenho e, em função disso, quanto poder eu tenho, aí não há mérito nenhum. E a gente tem no Tanar também um exemplo disso, quando o rei Davi faz uma contagem sem finalidade alguma e é punido por isso. Então, só para colocar adequadamente isso, só isso. Norma, você quer fazer um fechamento? Não, só convidar vocês hoje à noite. Vamos falar da mulher na lei judaica e a próxima semana, se tem bruxas no judaísmo. Tem. Não, nós estamos aqui, nós permanecemos. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a Norma e a todos pela presença, pela participação, pelas ótimas perguntas e maravilhosas respostas. A gente vai encerrar. Logo em seguida, tem a continuação do curso sobre os comentaristas na Idade Média, o judaísmo na Idade Média. Hoje à noite, a Norma continua com a visão feminina da Torá. A gente teve um spoiler aqui e
está vendo que vale a pena a continuação noturna. Mais uma vez, obrigada, Charles e Bia. O bolo de laranja está maravilhoso, o outro também. E é isso. Boker Tov, Shabbat Shalom amanhã, Boker Or. Tchau para todos.